Olá, turma! A nossa aula de hoje vai ser sobre juros simples, tá? Então, qual é a definição de juros, primeiro, né? Ele é uma compensação financeira para quem empresta um dinheiro ou deixa de pagar um determinado valor na data de vencimento de uma cobrança, tá? Então, tem duas situações. O exemplo um aí, olha. Imagina que um banco emprestou R$ 1.000 para João. Ao final de 3 meses, João paga 1.300 para quitar sua dívida junto ao banco. Sendo assim, João pagou R$ 300 de juros ao banco. Então isso é juros, pessoal. Ele emprestou R$ 1.000, mas quando ele teve que pagar, ele pagou um valor a mais. Ele pagou 1.300. Então essa diferença de R$ 300 é o que a gente chama de juros. Ele é uma compensação financeira. Por quê? Porque o banco emprestou dinheiro. O banco ficou por 3 meses, né, no caso, sem esses R$ 1.000. E aí vamos imaginar, o banco ele tem que pagar funcionário, ele tem que manter a estrutura dele, pagar energia elétrica, etc, etc. Então, esses R$ 300 é essa compensação que o banco vai utilizar para pagar tudo isso. E não somente custo, né? Ele também vai usar o dinheiro para lucrar. O que mais o banco faz, na verdade, é lucrar, né, pessoal? Isso vocês sabem. Agora vamos dar um exemplo 2. Luana esqueceu de pagar a sua conta de energia na data do vencimento. Ela só lembrou 2 semanas depois. Por isso, teve que pagar R$ 3,50 de juros. Então, é a situação da cobrança, né, dos boletos bancários. Eles têm uma data de vencimento. Quando você não paga até essa data de vencimento, você paga os juros. Você paga um valor com atraso, né? Quando você atrasa, você paga os juros. Então, é outra situação de onde a gente vai utilizar os juros. Bom, grandezas dos juros, tá? A gente tem os juros simples e o composto. A gente vai começar com simples, mas tudo que eu falar aqui também vai servir para juros compostos, tá? Então a gente vai ter o capital, tá? O capital vai ser aquele valor inicial, tá? Vai ser um valor inicial que vai ser emprestado, né? A gente comumente, né, representa pela letra C, tá? Também é chamado de capital inicial, tá bom? Letra C. A gente tem o tempo, né? O tempo não tem o que dizer, né? Ele vai representar quanto tempo vai render uma determinada aplicação, né? Ou quanto tempo eu atrasei um pagamento, tá? A gente tem os juros, que é esse valor que vai ser essa compensação, tá? Por ter emprestado um dinheiro ou por ter deixado de pagar na data de vencimento, tá? A gente vai ter a taxa, isso aqui, tá? O tempo, só para representar aqui, tá? A gente vai representar pela letra T, os juros pela letra J. A taxa, pessoal, a gente representa pela letra I, tá? E ela é representada em porcentagem. A gente vai já entender direitinho como é que funciona essa taxa. Mas a rigor, todos os juros ele está atrelado a uma determinada taxa em percentual. E a gente tem o montante. O que vem a ser o montante? Bom, naquele primeiro caso lá, inicialmente o cara emprestou R$ 1.000, né? Foi o João, ele emprestou R$ 1.000. Aí depois teve os juros de R$ 300, tá? E no final ele teve que devolver, né, para o banco R$ 1.300. Então só para a gente identificar aqui, o exemplo anterior, né? Esse 1.000 seria o capital, esse 300 seria os juros, tá? Que foi o que rendeu, foi o que ele teve que pagar para compensar o banco. E esse cara bem aqui é o montante. Quem é o montante então, professor? O montante, ele é o meu capital acrescido dos juros. É o capital acrescido dos juros. Ou seja, o montante, ele é o meu capital mais os juros, tá? Isso aqui vai servir tanto para os juros simples como para o composto, tá bom? Isso aqui sempre vai existir, tá? Gravem isso. Ok? E se a gente fosse pegar ainda o exemplo anterior, né? Ele falou que o tempo era de 3 meses, né? Ele deu um tempo de 3 meses, tá? Então, pensando ainda no exemplo anterior, o T seria 3 meses. E a taxa? Bom, vamos ver agora um exemplo envolvendo taxa, tá? Na verdade, vamos ver o mesmo exemplo.
Vamos entender agora como funciona a mecânica dos juros simples, pessoal. Preste atenção. João recebeu R$ 1.000 emprestado a uma taxa de juros simples de 10% ao mês. Então vamos lá. O capital, a gente já sabe agora que é R$ 1.000, que é o valor inicial, né? Ou capital inicial. Que mais a gente tem? A taxa de juros de 10%, ou seja, a taxa a gente chama de I, tá? 10% ao mês. A gente vai só colocar aqui a sigla, tá? AM, ao mês. Ao final de 3 meses, ele quer saber qual os juros e o montante. Vamos já calcular. Então, o meu tempo é de 3 meses, certo? Só lembrando, pessoal, uma coisa muito importante, tá? Essa taxa aqui tá ao mês. Ela tem que estar na mesma unidade temporal do tempo aqui, ó. Essas grandezas, perdão, elas têm que estar na mesma unidade temporal. Ok? Vamos entender agora a mecânica dos juros, então. Bom, então, inicialmente, eu tinha R$ 1.000. O que aconteceu aqui no primeiro mês? No primeiro mês, esses R$ 1.000, ele vai sofrer um acréscimo de 10%, ou seja, o meu juros aqui no primeiro mês, ele vai ser 10% de R$ 1.000. Ora, isso aqui vai dar 10%, a gente já sabe que é 10 sobre 100, vezes R$ 1.000. E aí eu posso cortar 2 zeros com 2 zeros. 10 vezes 10 vai dar 100, tá? Legal. Então, quando eu digo que eu tenho uma taxa de 10% ao mês, significa que no primeiro mês eu paguei R$ 100 de juros. Entenderam? E aí a gente continua. O segundo mês, pessoal, vai funcionar de maneira idêntica, tá? Segundo mês, a mesma coisa. Eu vou pagar 10% em cima do meu capital, né? Então, 10% em cima de R$ 1.000, a gente já viu que vale 100, né? Então, de novo, segundo mês eu paguei mais R$ 100. Legal? E aí, o terceiro mês acontece a mesma coisa, pessoal. É simples. Entenderam como é que funciona a mecânica? Terceiro mês, novamente, eu vou pagar 10% em cima de R$ 1.000. Isso aqui, de novo, vai dar R$ 100. Então, ele pergunta qual os juros e o montante que João deverá pagar ao final de 3 meses. Então, passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro. Quanto que ele vai pagar de juros, pessoal? 100 mais 100 mais 100. Ele vai pagar quanto? R$ 300 de juros. Muito simples. Está aqui, ó. R$ 300. Vamos colocar aqui, ó. EJ igual R$ 300. E o montante? Bom, pessoal, o montante é o capital. Deixa eu apagar aqui. O montante vai ser o capital inicial dele, né, que era R$ 1.000, que ele pegou emprestado, mais os juros que ele pagou. O montante é o valor final, tá bom? Ele vai ser 1.000 mais R$ 300. Logo, o meu montante vai ser de R$ 1.300. Relativamente simples, né, pessoal? Então, o montante, ele vai ser sempre o valor final, tá bom? Ele já é o valor final do capital acrescido do juros. Fechou? Então, pessoal, existe uma fórmula para a gente calcular mais facilmente, tá? Esses juros aí. Os juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Vamos ver se funciona? Olha lá, o mesmo exemplo anterior, só que agora a gente não vai montar mês a mês, a gente vai jogar direto na fórmula. Como é que eu calculo os juros? Capital vezes taxa vezes tempo. Juros é igual a CIT, tá? Só um detalhe, pessoal. Essa taxa, a gente já sabe que a gente não pode trabalhar com porcentagem, tá? A gente tem que pegar esse cara aqui e transformar para fração ou para número decimal. Então, vamos lá. Os juros. Quem é o meu capital? É R$ 1.000, que foi o que ele tomou emprestado. Quem é a minha taxa? A minha taxa é 10%. 10% é 10 por 100. E quem é o meu tempo, pessoal? Meu tempo é 3, né? São 3 meses. Lembrando que aqui está em mês e aqui está em meses. Então, bateu, não tem problema nenhum.
Então aqui, olha, simplificando, né, eu posso cortar 2 zeros daqui, com 2 zeros daqui. Aqui vai ficar 10 vezes 10 vai dar 100, vezes 3, 300. Legal. Chegamos à mesma resposta do que no slide anterior, né? Agora a gente só usou a fórmula. E o montante? O montante está aqui, ó. Ele é o capital mais os juros, ele é o valor final, né? Então, se eu tinha R$ 1.000 inicialmente e eu paguei mais 300 de juros, o meu montante vai ser R$ 1.300. Simples, né, pessoal? É simples. Então, bora exercitar para a gente fixar esse conteúdo. Quanto renderá, quando o cara diz assim, olha, quanto vai render, ele está falando de juros, tá? A quantia de R$ 600 aplicado a juros simples com a taxa de 2,5% ao mês ao final de um ano. Legal. Vou fazer aqui de duas maneiras. Primeiro, a quantia inicial é R$ 600, então esse é meu capital. Certo? A taxa é de 2,5% ao mês. 2,5% AM, que é ao mês. Ao final de um ano. Pessoal, se aqui está ao mês, isso aqui não pode entrar um ano. Aí a gente tem que transformar de um ano para meses. Um ano tem quantos meses, pessoal? 12. Então aqui eu vou colocar 12 meses. Ao invés de eu colocar um ano, eu coloco 12 meses. Agora é só calcular os juros. Então os juros vai ser igual a CIT. Os juros vai ser igual ao capital, que é 600, vezes a taxa, que é 2,5, né? Então vai ficar 2,5% por 100, vezes o tempo, que é de 12. Só fazer continha agora, pessoal. Esses dois zeros aqui eu posso cortar com esses dois zeros. E aí eu posso fazer o quê? J vai ser quanto? 6 vezes 2,5 vai dar 15, né? 15 vezes 12. Bom, 15 vezes 12 vai dar 180, né? Salvo me engano, vai dar 180. Olha, posso fazer assim, ó. 12 é a mesma coisa que 10 mais 2. 15 vezes 10 dá 150. 15 vezes 2 dá 30. Então isso aqui dá 180. Estava certo. Só uma maneira de fazer, tá? Eu peguei o 12, joguei ele igual a 10 mais 2. Vocês podem multiplicar da maneira que vocês acharem melhor. Bom, ou posso fazer assim, ou posso fazer da seguinte maneira aqui, ó. De novo, capital. Capital dá 600, né? O C dá 600. E agora, se eu quisesse, eu poderia ter transformado a taxa, né? Ó, 2,5% ao mês. Se eu quisesse transformar isso aqui ao ano, o que eu poderia fazer? Eu poderia multiplicar isso aqui por 12, né? Um mês, um ano, aliás, tem 12 meses, né? Então, para transformar isso aqui para meses, desculpa, pessoal, para ano, eu multiplicaria por 12, tá? E aqui o tempo, agora sim, eu poderia manter um ano, tá? Por quê? Porque eu transformei esse cara aqui ao ano, tá bom? Então, um ano tem 12 meses, já que aqui está o mês, eu multipliquei por 12. E aí, se a gente fosse jogar na fórmula, com certeza, pessoal, daria a mesma resposta. A taxa agora ela seria 2,5% vezes 12, né? Tá aqui, ó. E o tempo seria um ano vezes 1. Aí observa que com certeza vai dar a mesma resposta, tá? O J vai dar R$ 180, né? Vai dar R$ 180. Certo? Então, quanto vai render a quantia de R$ 600? Vai render R$ 180, né? Com essa taxa ao final de um ano. Uma boa renda, diga-se de passagem. Bom, um capital de R$ 800 aplicado a juros simples com uma taxa de 2% ao mês resultou num montante de R$ 880 após certo tempo. Ele quer saber qual é o tempo de aplicação. O que é que a gente tem, pessoal? Vamos montar aqui, ó. Temos o C, R$ 800. A gente sabe que é juros simples, tá? A taxa é 2% ao mês. Então, quando eu encontrar o tempo, eu vou encontrar em meses, se eu usar essa taxa aqui. E ela resultou num montante de R$ 880. Pessoal, de cabeça,
Se eu tinha um capital de 800 e eu fui parar no montante de 880, quanto é o meu juros? Se de 800 passou para 880, o meu juros com certeza vai ser de R$ 80, pessoal. Não precisa nem fazer conta, né? Então vamos jogar na fórmula agora. Juros, capital, vezes I, vezes o T. Juros igual a CIT. Os juros eu já sei que ele vale 80, né? Vou começar com o capital aqui primeiro. Olha, o capital é 800. A taxa é 2%, 2 por 100. E o tempo é o que eu quero achar. E isso aqui é igual ao juros, só que os juros é igual a 80. Certo? Então, 2 zeros daqui posso cortar com 2 zeros daqui. Olha o que eu posso fazer ainda aqui, ó. Se vocês quiserem fazer a conta devagarinho, vocês podem fazer. Mas eu posso cortar esse 8 daqui com esse daqui. Tranquilamente que posso fazer isso, pessoal. Vai sobrar o que então? O meu T. Se eu cortei esse 8 daqui, vai sobrar o 1 e o 0, né? Vai sobrar o 10 aqui, tá? O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Logo, o meu tempo vai ser de 5 meses. Por que não são 5 anos, professor? Porque aqui ele me deu um percentual ao mês. Então tem que ser 5 meses, tá? Se aqui fosse 2% ao ano, aqui teria que ser 5 anos. Fechou? Terceira questão. Uma dívida de R$ 750 foi paga 8 meses depois de contraída. E os juros foram de R$ 60. Legal. Juros foi de 60. A dívida é de 750, é o meu capital. E o meu tempo é de 8 meses. Sabendo que o cálculo foi feito usando juros simples, qual foi a taxa de juros? Vamos lá. De novo, ó. Vou colocar CIT igual a J, tá? CIT igual a juros. O capital é 750. A taxa eu não sei quem é, o que eu quero achar. O tempo é 8. E os juros é igual a 60, tá? Claro que se eu estou usando 8 meses, a minha taxa tem que ser ao mês. Aqui, eu vou encontrar uma taxa ao mês, tá? Legal. Então, o I vai ser igual a 60 dividido por... Aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? O 8.750, tá? Então, simplificando, este zero vai embora com este zero. Agora vamos simplificar, né? Simplificar por 3 aqui primeiro. Ser dividido por 3 dá 2. 75 dividido por 3 vai dar quanto? 2, 25, né? Ainda posso simplificar. Esse 2 aqui por 2 vai dar 1. 8 por 2 vai dar 4 embaixo. Então, embaixo aqui, ó, em cima sobrou só 1, que eu simplifiquei tudo. Embaixo sobrou 4 vezes o 25. Tá, pessoal. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 100, né? 1 sobre 100. Esse aqui já é o valor da taxa, mas isso aqui é uma fração, tá? Isso aqui ainda não está em percentual. Quando eu tenho um número em porcentagem e quero transformar para uma fração, eu divido por 100. Agora, quando eu tenho uma fração e quero transformar para um número em percentual, eu faço o contrário, eu multiplico por 100. Tá? Então, 5 sobre 100 vezes 100 vai dar 5%. Né? Corta esse cara com esse cara. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho uma fração. Para eu achar esse cara em percentual, eu tenho que multiplicar por 100. Entenderam? Multiplicar por 100 para achar em percentual. Para transformar para percentual, a gente sempre vai multiplicar por 100. Tá? Então aqui é óbvio que ficou fácil, né? Cortou o 100 com 100, vai sobrar só o 1%. Como eu falei aqui, como era em meses, vai ter que ser 1% ao mês. Essa vai ser a minha taxa, certo? E aqui eu trago para vocês uma aplicação do nosso cotidiano, né? Professor, onde é que a gente aplica essa questão dos juros simples? Olha, eu vou adiantar para vocês que os juros compostos, que vai ser o tema da nossa próxima aula, é ele que tem a maior aplicação. Os bancos, instituições financeiras, todo mundo só trabalha com juros compostos. Mas aquele nosso boleto bancário tradicional é juros simples. É o que a gente chama de juros de mora, tá? Então, só para a gente... Eu peguei um exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo meu mesmo, tá? Isso aqui seria a mensalidade da escola da minha filha. Trouxe para vocês aqui, ó, meu boleto.
Eu só apaguei meus dados aqui, mas eu estou falando para vocês que é o meu boleto. O que é que diz o boleto? Ele diz que o valor é R$ 338,28. O desconto, tem um desconto aqui de R$ 36,24. Aí vamos entender, interpretar o boleto, pessoal. Após o vencimento é 10 de abril, tá? 10 de abril de 2021. Após o vencimento, eu vou cobrar uma multa de 2%. Significa que se eu pagar no dia 11, 12 para frente, eu vou pagar uma multa de 2% sobre esse valor aqui de 338. E também, após o vencimento, ele vai cobrar os juros de mora. Tá aqui a palavrinha, juros de mora que eu falei para vocês. De 0,33% ao dia. Ou seja, cada dia vai ser 0,33%. E também o desconto ele vale até o último dia do mês que antecede o vencimento. Ou seja, se o meu vencimento é em abril, esse desconto aqui eu vou ganhar ele até o final de março. Tá bom? Então vamos interpretar aqui, ó, letra A. De acordo com o boleto, quanto deve ser pago no dia 31 de março? O dia 31 de março, pessoal, ele se encaixa nesse cara bem aqui, ó. Eu vou ganhar o meu desconto, porque é o último dia do mês que antecede o vencimento. O vencimento está em abril. O último dia aqui é março. Então fica fácil. A letra A, eu vou pagar 338,28 menos o meu desconto de 36,24. Então, quanto é que eu vou pagar? Só fazer continha, né? Eu vou pagar na letra A R$ 302,04. Diga-se de passagem, eu nunca perco esse desconto, tá? Eu sempre é esse valor aqui que eu pago. Só se eu me esquecer mesmo. Na letra B, pessoal, o que que ele diz aqui? Quanto que eu pagaria no dia 15 de abril de 2021? Ó, o vencimento é dia 10. Para o dia 15, já se passaram 5 dias. Eu deixei atrasar 5 dias. Aí eu tenho que calcular os meus juros. Juros é igual a CIT. Meu capital vai ser esse aqui, ó, 338,28. A minha taxa, pessoal, 0,33%. 0,33%. 0,33% vezes o meu tempo, né? Aqui, olha, vai ser 5. Ó, observa que é 33 ao dia. São 5 dias. Tem que estar combinando esses caras. Tem que estar casando aí. Então eu tenho que multiplicar toda essa bagaça aí agora. Isso vai me dar trabalho, então eu vou fazer na calculadora. Então tá aqui, ó. Vamos fazer na calculadora agora. 338,28 vezes 0,33 vezes 5. 558 dividido por 100, 5,58, né? Então, meus juros aqui vai ser de 5,58. Opa, mas não é só isso, pessoal. Não é só isso. Olha o que ele fala aqui também. Ele fala que após o vencimento, ele tem que cobrar uma multa de 2%. Aqui, ó. Após o vencimento, cobra multa de 2%. Então, automaticamente, eu já tenho que pagar esses 2% de multa também. Entenderam? Então, o que que vai acontecer aqui? Eu vou ter que pagar 2% de multa em cima desses 338,28. Então, vamos lá. Vai ficar 2 por 100 vezes 338,28. Vamos de calculadora de novo. Olha lá, 2 vezes 338,28 dividido por 100. Então, paguei 6,76 de multa, né? Paguei 6,76. E aí, isso aqui vai ser a minha multa mais os meus juros, pessoal. Aqui embaixo eu tenho a multa, lá em cima eu tenho os juros. É isso que eu vou pagar além dos 338, né? Eu vou ter que pagar quanto? 5,58 mais 6,76 mais o 338,28, né? Vou ter que pagar tudo isso. 338,28 mais 5,58 mais 6,76. R$ 350, olha.
Então, se eu for somar tudo isso aqui, R$ 350, aproximadamente, tá? Vou colocar um valor aproximado. Então, observa, de 302, se eu atraso 5 dias, eu já pulo para R$ 350, pessoal. A diferença é muito grande. É muito importante a gente se adaptar nas nossas contas e pagar tudo corretamente com desconto, fechou? Eu nunca pago esse valor aqui, cara. Eu sempre pago os 302. Sejamos espertos, pessoal. Não paguem juros para ninguém, tá bom? Bom, para finalizar nossa aula, vou falar um pouco de gráfico, né? O que acontece com juros simples? A gente pode montar um gráfico do montante com o tempo. Então a gente pegou no primeiro exemplo lá, a gente tinha R$ 1.000, tá? Inicialmente, esse foi o nosso capital inicial, né? Então vou partir aqui do 1.000. O gráfico vai partir daqui do 1.000. E o que aconteceu? Depois de um mês, eu paguei uns juros de R$ 100, ou seja, eu estava devendo 1.100 depois do primeiro mês. Então aqui, para t igual a 1, que é o primeiro mês, eu já estava devendo 1.100. Então aqui, ó, 1 com 1.100. Quando o t foi para o segundo mês, mais R$ 100 de juros. Aí eu já estava devendo 1.200. No caso lá, o João, né, do primeiro exemplo, ele estava devendo 1.200. Então aqui 1.200 vai estar para o t igual a 2. No terceiro mês, mais R$ 100 de juros. Isso aqui é juros simples. Aí ele já estava devendo 1.300. Então aqui 1.300. Aqui o t igual a 3. 3. Então esse aqui é o meu montante em reais, tá? E esse aqui é o meu tempo em meses, tá bom? Isso aqui é um gráfico. Então observa bem o que aconteceu aqui. Quando eu juntar esses caras bem aqui, a gente observa que vai formar uma reta, né? Menos era para formar, né? Esse ponto era para estar um pouquinho mais aqui, vai. Tá bem aqui. Então isso vai formar uma reta, pessoal. Então o gráfico dos juros simples, ele forma uma reta. Depois, na segunda aula aqui de juros compostos, eu vou mostrar para vocês que tipo de gráfico é os juros compostos. E aí eu vou falar para vocês por que que o banco usa juros compostos e não juros simples, tá bom? A gente vai ver qual é o gráfico dos juros compostos. Calma lá. Aqui a gente já sabe que é uma reta. É o crescimento linear. Então, os juros simples têm um crescimento linear. Certo, pessoal?